Eu decidi começar uma nova vida, sem você. Essas palavras ficaram no ar, naquele restaurante fino onde a gente tinha se juntado para comemorar a formatura da nossa filha. Cláudio, meu marido, há 28 anos, ainda segurava a taça de espumante no ar. Era para ele estar brindando a conquista da Luísa, mas resolveu soltar essa bomba no lugar do brinde. O tilintar dos talheres parou, as conversas foram embora no meio da frase. Uns 50 olhos presos em mim, esperando a reação dramática, as lágrimas, o grito, a saída escandalosa. Só que eu sorri. Parabéns pela sua sinceridade, Cláudio. Olá, eu sou Bianca Caldeira, tenho 54 anos. Até aquele instante, eu era a esposa perfeita, a mãe dedicada, a mulher que deixou os sonhos de lado para segurar as pontas enquanto o Cláudio passava por 3 negócios, 2 mudanças de carreira e 1000 crises existenciais. E eu criei a Luísa, minha filha brilhante que estava ali ao meu lado, com o capelo de formatura ainda na cabeça, olhando para mim em choque. E hoje eu conto a minha história no canal. Espero que gostem. Sei que a minha história não é diferente de tantas de traição que se vê por aí, mas não doeu menos por isso. Aproveitando, já é inscrito no canal? Não? Então se inscreva, é rapidinho. Um toquezinho de nada no botão e pronto. Isso nos ajuda demais. E você também ganha uma novela todas as quartas e sábados. Não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Todos nós temos uma história para contar. Hoje é a minha. Vamos para a história. De canto de olho, eu vi a Camila Prado, a amante mais nova dele, encolhida na mesa do fundo, cercada por pessoas que eu achava que eram amigas, as mesmas que sabiam da traição e nunca tiveram a decência de me contar. A mesma Camila que estava nas nossas festas de fim de ano, que já me ligou pedindo conselhos sobre a carreira dela. Com a calma de quem já chorou tudo que tinha para chorar, tirei da bolsa um envelope creme, lacrado. Coloquei do lado do prato do Cláudio. "O que é isso?" Ele perguntou, perdendo o sorriso de quem ganhou o jogo. "Algo para você ler depois", respondi firme. Me virei para Luísa, que estava branca como um papel. Beijei seu rosto. "Tenho muito orgulho de você, meu amor. Esse dia ainda é todo seu. Aproveite-o, não deixe que eu ou seu pai o estraguemos com coisas que só dizem respeito a nós." Me levantei, ajeitei o vestido e falei para os convidados: "Aproveitem o almoço, desejo uma ótima tarde a todos." E saí do restaurante com a cabeça erguida, sentindo todos os olhares na minha direção. Quando a porta pesada se fechou atrás de mim, abafando o burburinho, o calor de São Paulo me acertou como um soco. Mas pela primeira vez em anos, eu senti que respirava de verdade. Atrás de mim, ouvi a porta do restaurante abrir e bater com força. Depois a voz do Cláudio, já sem a segurança de antes, aguda e desesperada. "Bianca, que diabos é isso? O que você fez?" Continuei andando, deixando escapar um sorriso discreto. O envelope que entreguei a ele era só o começo da minha vingança, aquela que venho planejando há meses. Sempre fui a parte prática do nosso casamento. Enquanto Cláudio sonhava alto e arriscava, eu segurava a estabilidade da nossa família. Fui eu quem poupou para a educação da Luísa quando ele jogou dinheiro fora num restaurante do amigo. Eu que fazia hora extra como gerente financeira na Truvanta Corp, enquanto ele, no meio da crise da meia-idade, largou tudo para vender móveis artesanais, paixão que durou uns 6 meses, até o tédio chegar. Meus próprios sonhos. Abri uma consultoria financeira para mulheres, sempre deixados de lado. Depois que a Luísa se formar, eu me dizia. Depois que o Cláudio se ajeitar. 3 meses atrás, notei algo estranho nas nossas contas conjuntas. Pequenas transferências para uma conta desconhecida. Depois de 20 anos cuidando das finanças da família, aquilo foi sinal vermelho. Poderia ter confrontado ele na hora, mas algo me segurou. Talvez fosse intuição. Ou a distância crescente entre nós no último ano. Comecei a investigar em silêncio. O que descobri era pior do que imaginava. Cláudio vinha transferindo dinheiro para outra conta há mais de um ano. Levava Camila para restaurantes caros, comprava joias e até olhava casas de praia
tudo enquanto dizia que a gente precisava economizar para a aposentadoria. Depois, vieram as mensagens no celular dele, que eu peguei destrancado. Conversas sobre a nova vida dos dois, planos para o dia seguinte à formatura da Luísa, o dia em que ele planejava fugir do nosso casamento. O que ele não sabia, ou nunca entendeu direito, é que eu trabalho com finanças há 30 anos. Sei seguir o rastro do dinheiro, encontrar bens escondidos e, principalmente, lembrar do acordo pré-nupcial que assinamos 28 anos atrás, quando eu tinha mais dinheiro na família do que ele. O tal acordo, que ele pediu para proteger seus ganhos futuros, tinha uma cláusula de fidelidade que seria a ruína dele. Enquanto Cláudio arquitetava a fuga com Camila, eu construía meu caso. Conversei com advogados, juntei provas das transferências, do caso, preparei os papéis do divórcio, tudo no timing perfeito, sabendo que ele queria esperar a formatura para não estragar o dia da Luísa. O que ele não esperava era que eu entregasse os papéis na manhã da formatura, antes do anúncio dele, mas com os documentos ainda guardados no tribunal, inacessíveis a ele. Ele não sabia que eu estava sempre 3 passos à frente. Não voltei ao restaurante. Dirigi até nossa casa, uma casa espaçosa, estilo colonial, no bairro histórico de Augusta, que compramos há 15 anos. A mesma casa que ele já tinha prometido a Camila, segundo as mensagens que vi. Estacionei na garagem e entrei calmamente naquele espaço que foi nosso por tanto tempo. Tudo estava no lugar. As fotos de família na parede, o relógio de pendurar que foi do meu pai, o sofá de couro desgastado onde sonhamos o futuro. Mas tudo tinha mudado. Subi para o quarto principal e abri o armário. As roupas do Cláudio já estavam embaladas em malas, escondidas lá no fundo, prontas para a partida marcada para amanhã. Sorri. Ele sempre foi meticuloso com as roupas, mas descuidado com o que importava. O celular vibrou sem parar, mensagens de amigos do restaurante, da Luísa, até da irmã do Cláudio, a Diana, que tinha vindo para a formatura. Respondi só para minha filha. Estou bem, isso não é um problema seu. Aproveite seu dia. A gente conversa à noite. Te amo. Protegi a Luísa da verdade por meses. Não queria que o drama familiar manchasse seu último semestre. Ela ia ficar brava por eu não ter contado tudo, mas sabia que ela ia entender um dia. Luísa herdou-me a praticidade e o carisma do pai, combinação que a fez se formar com honras. 3 horas depois, ouvi o carro do Cláudio na garagem. A porta da frente se abriu com força. «Bianca!» ele gritou, a voz ecoando pela casa. «Onde você está?» Eu estava sentada na sala, calmamente revisando documentos no laptop. Fechei o computador quando ele entrou, o rosto vermelho de raiva, o envelope apertado na mão. «O que é isso?» Ele exigiu, agitando os papéis. «Você me entregou os papéis do divórcio hoje, justamente no dia de hoje!» Eu respondi calma. Achei que combinava bem com os seus planos. Você queria começar a sua nova vida, só estou ajudando a facilitar essa transição. Você não tinha esse direito. Tinha, interrompi, com a voz firme. Assim como você teve o direito de escolher a Camila. A gente faz escolhas. O acordo pré-nupcial venceu há anos, ele falou com a voz cheia de arrogância. Qualquer advogado vai te dizer isso. Sorri de leve. Na verdade, não. A cláusula 12 diz claramente que a fidelidade vale durante todo o casamento. Seu advogado deveria ter te explicado isso. Ah, espera. Você nem consultou né? A cor saiu do rosto dele quando a realidade bateu. O acordo que ele quis para proteger o patrimônio dele ia custar tudo. A casa, o imóvel de veraneio em Salvador, a parte dele na aposentadoria. O anúncio grandioso no restaurante acabou virando o anúncio mais caro da vida dele. Você não pode fazer isso comigo, Cláudio disse, caindo no sofá. A gente construiu essa vida juntos e você escolheu acabar com ela. Mas não do jeito que você planejava. O celular dele vibrava sem parar no bolso. Ele olhou rápido, mas ignorou. Era Camila, provavelmente querendo saber onde ele estava, por que não seguia o plano deles. Você sempre foi calculista, Bianca, mas isso é cruel. Ele tentou outro caminho.
E a nossa história? 28 anos juntos não significam nada? Eu observei o homem que amei por quase 3 décadas, que segurou minha mão em 2 abortos antes da Luísa, que me surpreendeu com uma viagem a Ouro Preto no nosso 10º aniversário. Quando ele mudou? Ou será que sempre foi assim e eu só não quis ver? Nossa história significa tudo para mim, respondi com sinceridade. Por isso sua traição doeu tanto. O rosto dele amoleceu por um instante, talvez vendo uma brecha. Então, talvez a gente possa consertar isso. Eu errei, todo mundo erra. Isso não foi erro, Cláudio. Foi um plano calculado que durou mais de 1 ano. Você mexeu no nosso dinheiro, viu imóveis com ela, planejou anunciar a separação para me humilhar. O rosto dele endureceu de novo. Você tá exagerando. Será? Peguei meu celular, abri o gravador e toquei a própria voz dele. Depois da formatura, eu vou dizer que acabou. Num lugar público, é melhor. Ela não vai fazer escândalo na frente de todo mundo. Depois veio a voz da Camila. Ela não sabe do dinheiro. A Bianca confia em mim completamente. Essa é a fraqueza dela. O sangue sumiu do rosto dele. Você gravou nossas conversas? Isso é ilegal? Não no Brasil, quando uma das partes concorda. E não quando é na sua casa. Eu não gravei seus momentos privados com a Camila, não sou cruel. Só as conversas sobre seus planos para me enganar. Cláudio levantou de repente, agitado. Preciso fazer algumas ligações. Claro, falei. Seu advogado pode ser um bom começo. Vou ficar na casa da Diana hoje. Da Diana? Ele gaguejou. Sua irmã, confirmei. Ela tá bem chateada com você, na verdade. Foi ela quem te flagrou com a Camila no Natal passado. Ela não me contou na hora. Ela te confrontou primeiro. Você prometeu que era nada, que ia acabar com isso. Quando ela viu que não, veio falar comigo. Essa foi outra rasteira que ele não esperava. Diana e eu éramos sempre próximas, mas Cláudio nunca imaginou que a própria irmã ficaria do meu lado. Todo mundo tá me traindo, murmurou. Irônico, não? Peguei minha bolsa e uma pequena mala de viagem que já estava pronta. Você tem até amanhã à noite para tirar suas coisas da casa. Depois disso, troco as fechaduras. Quando me aproximei da porta, Cláudio me chamou com a voz carregada de desespero. E a Luísa? Você pensou em como isso vai afetar ela? Parei. A raiva finalmente rompeu a fachada calma. Nem se atreva a usar a nossa filha como escudo, Cláudio. Você claramente não estava pensando nela quando sonhava com sua nova vida à beira-mar com a Camila. O celular dele vibrou de novo. Desta vez, ele olhou e soltou um gemido. Problemas? Perguntei, já sabendo a resposta. A Camila já tá no apartamento. Disse que levou as coisas dela. Não consegui evitar um sorriso. No apartamento que você colocou no nome dos dois? No contrato que você assinou mês passado? Cláudia assentiu, confuso. Talvez você devesse checar com a imobiliária. Aquele contrato foi recusado por problemas de crédito. A agente ligou na nossa casa para confirmar os dados. Eu mesma cuidei disso. Abri a porta e saí, deixando Cláudio parado, vendo sua vida nova desmoronar mais rápido do que ele conseguia entender. A casa da Diana ficava do outro lado da cidade, um bangalô charmoso, perto da universidade onde ela lecionava literatura. Quando cheguei, ela me recebeu com um abraço apertado. A Luísa acabou de me ligar, disse, puxando-me para dentro. Você tá bem? Melhor do que esperava, admiti, enquanto a seguia até a cozinha, onde uma garrafa de vinho já estava aberta. Nunca imaginei que o Cláudio fosse fazer um espetáculo daquele tamanho. Num restaurante, na frente de todo mundo, ele perdeu o juízo. Foi para me humilhar, expliquei, aceitando a taça. Um show público de rejeição. Assim eu não poderia reagir sem parecer desequilibrada. O rosto da Diana escureceu. Meu irmão sempre teve esse gosto por drama, mas isso passou dos limites. Nos acomodamos na varanda envidraçada, cercadas de plantas e estantes de livros. Diana nunca quis casar. Preferia a sua liberdade e os estudos. Durante anos, confesso que invejei essa escolha. O que tinha naquele envelope que deixou ele tão transtornado? Ela perguntou. Contei sobre o conteúdo.
Os papéis do divórcio, as provas da manipulação financeira e principalmente o acordo pré-nupcial que agora viraria uma arma contra ele. O acordo, disse Diana, divertida. Lembro quando ele exigiu aquilo. O pai tinha acabado de emprestar aquele dinheiro para abrir o primeiro negócio e ele morria de medo de perder tudo. Ela riu, amarga. A ironia é deliciosa. Meu celular tocou. Era Luísa. Respirei fundo antes de atender. Mãe, disse ela com a voz apertada, tô indo para casa da tia Diana. Filha, não precisa, eu já tô aqui. Tô indo assim mesmo, interrompeu. O pai tá dizendo para todo mundo que você perdeu a cabeça, que planejou isso por meses, tá falando horrores. Claro que tava. Cláudio sempre reescrevia a narrativa para aparecer a vítima. Deixa ele falar. A verdade vai aparecer. Logo. 20 minutos depois, Luísa chegou ainda com o vestido de formatura, mais o rímel borrado de tanto chorar. Caiu nos meus braços como fazia quando era pequena e tinha pesadelos. Por que você não me contou? Eu não queria estragar seu último semestre. Respondi. Você batalhou tanto por esse dia. Ela se afastou, enxugando os olhos. Bom, o papai se encarregou de estragar tudo mesmo assim. Nos mudamos para a sala de estar da Diana, onde Luísa finalmente ouviu toda a história. Como descobriu o caso, as falcatruas financeiras, os planos que Cláudio e Camila tinham armado. Eu sabia que tinha algo estranho com o pai, confessou Luísa. Ele andava diferente, distraído, sempre no celular. Mas eu nunca imaginei isso. Ninguém quer enxergar essas coisas nas pessoas que ama, disse Diana com suavidade. Meu celular vibrou. Era uma mensagem do advogado, Felipe Andrade. A liminar de emergência tinha sido aprovada. As contas que eu tinha identificado estavam congeladas até o gibamento. Cláudio agora teria acesso limitado, o suficiente para viver, mas não para comprar os imóveis com Camila. Mostrei a mensagem para Diana e Luísa. Bem feito, disse Luísa, com firmeza. Aquela lealdade me aqueceu o peito, mas eu sabia que não podia me iludir. Ele ainda é seu pai, lembrei. A relação de vocês é separada do que está acontecendo entre nós. Luísa balançou a cabeça. Talvez um dia, mas agora eu nem consigo olhar para ele. Ele me abraçou hoje de manhã, disse que estava orgulhoso de mim e poucas horas depois, destruiu nossa família. A campainha interrompeu a conversa. Diana foi atender e voltou com o rosto tenso. É o Cláudio. E ele não tá sozinho. Endireitei a postura, me preparando. Diana os trouxe até a sala. Cláudio, com o rosto fechado de raiva, e Camila, claramente desconfortável, se remexendo de um pé para o outro, os olhos inquietos. Tinha 37 anos. Não exatamente uma trophy wife, mas ainda 17 anos mais nova que eu. Cabelos loiros na altura dos ombros, postura confiante de quem nunca teve que ralar de verdade na vida. Cláudio, por outro lado, parecia um vulcão prestes a explodir. Bianca, você precisa parar com essa loucura, exigiu. Descongela as contas. Podemos conversar como adultos. Luísa se levantou e se colocou sutilmente à minha frente. Talvez você devesse ter tentado ser adulto antes de anunciar na frente de todo mundo que ia deixar minha mãe. Os olhos dele se arregalaram, como se só então notasse a filha ali. Luísa, isso não te diz respeito. Não me diz respeito? Ela repetiu, incrédula. Você destruiu nossa família no dia da minha formatura e isso não me diz respeito? Camila tocou o braço dele. Cláudio, talvez seja melhor a gente ir. Ele se desvencilhou. Não, eu só saio daqui quando a Bianca aceitar conversar com racionalidade. Diana cruzou os braços. A única racional aqui parece ser sua amante, porque você criou esse caos, Cláudio. Continuei sentada, observando o teatro. Por anos eu tinha sido a pacificadora, a que engolia sapo, a que apaziguava tudo. Mas esse papel, eu tinha largado de vez. As contas vão continuar congeladas até a audiência preliminar, disse, firme. Daqui a 3 dias. O juiz vai decidir como os bens serão divididos. 3 dias? Ele quase engasgou. O que eu vou fazer por 3 dias? Você tem a conta pessoal, lembrei. Aquela onde você vem desviando dinheiro há mais de 1 ano. Deve ser suficiente.
A cabeça da Camila virou em direção a ele com força. Você tem uma conta separada? Com quanto? A dinâmica mudou de repente. Ficava claro que Cláudio também não tinha sido sincero com ela. Ele ignorou a pergunta, tentando manter o controle. Isso é vingança, Bianca. Isso não é você. Talvez você nunca tenha me conhecido de verdade, respondi. Assim como, aparentemente, eu nunca conheci você. Você sabia que ele ia anunciar desse jeito na minha formatura? Perguntou Luísa, virando-se para Camila. Camila teve ao menos a decência de parecer envergonhada. Eu achei que ele fosse conversar com sua mãe em particular. O anúncio de hoje me pegou de surpresa. Cláudio lançou um olhar de reprovação, ferido. As rachaduras naquela frente unida já começavam a aparecer. Acho melhor vocês irem embora, disse Diana com firmeza. A Luísa já foi abalada o suficiente por um dia. Luísa, Cláudio implorou. Você entende que às vezes os relacionamentos mudam, não entende? Às vezes as pessoas simplesmente se afastam. O rosto da minha filha endureceu de um jeito que eu nunca tinha visto. O que eu entendo é que você é um covarde, que nem sequer teve a dignidade de conversar com a mamãe em particular. O que eu entendo é que você roubava da nossa família enquanto eu trabalhava em 2 empregos para pagar meus livros, porque você dizia que a grana estava curta. Não foi assim, tentou se defender Cláudio. Foi exatamente assim, cortou ela. Vai embora, pai, agora eu não consigo nem olhar para você. O silêncio que se seguiu foi pesado. Enfim, Cláudio virou-se para sair, com Camila vindo atrás, hesitante. Na porta, ele ainda se virou para mim. Isso não acabou, Bianca. Eu vou lutar por isso. Sustentei o olhar dele, firme. Fique à vontade. Depois que eles saíram, Luísa desabou ao meu lado no sofá, as lágrimas rolando pelo rosto. Nunca falei com o pai desse jeito. Abracei seus ombros. Às vezes, fazer o certo machuca. Diana apareceu com mais taças de vinho. Aos recomeços, disse, erguendo a taça. E eu soube no fundo que aquele fim era só o começo de algo novo. A audiência preliminar aconteceu numa terça-feira chuvosa, numa salinha de fórum acanhada. Cheguei com meu advogado, Felipe. Cláudio apareceu com um advogado contratado às pressas, um jovem associado de um escritório de direito corporativo. Nada a ver com casos de família. Mais um reflexo da pressa e do despreparo dele. A juíza, uma senhora de olhar afiado e zero paciência para teatrinho, analisou o acordo pré-nupcial com calma. Este documento parece estar em ordem, disse, encarando o advogado de Cláudio por cima dos óculos. O senhor contesta a validade? O jovem pigarreou. Meritíssima, acreditamos que o acordo expirou pelo tempo decorrido desde a assinatura. A cláusula 18 é bem clara, disse a juíza, lendo em voz alta. O prazo de validade é o tempo do casamento, mas qualquer processo judicial decorrente da dissolução. Não há data de expiração. Cláudio se inclinou para cochichar com o advogado, que parecia cada vez mais desconfortável. Além disso, continuou a juíza, as transferências sistemáticas de fundos violam claramente a cláusula 23 sobre transparência financeira. Folheou mais algumas páginas, depois nos encarou. Ordeno que o congelamento das contas conjuntas seja mantido até a conclusão da auditoria financeira. A conta pessoal do Sr. Andrade continuará acessível. A residência da família permanece com a Sra. Caldeira durante o processo, conforme estipula a cláusula de infidelidade. O rosto de Cláudia ficou vermelho como vinho. Isso é um absurdo, murmurou, alto bastante para eu ouvir. A juíza o encarou. Sr. Andrade, sugiro que releia com atenção o acordo que o senhor mesmo assinou. Esta corte se reunirá novamente em 30 dias para a audiência final após o término da investigação financeira. Na saída, Cláudio me alcançou no corredor. Bianca, por favor, a gente precisa conversar com calma. Foram 28 anos juntos. Isso tem que significar alguma coisa. Significava tudo, respondi. Até o dia em que você decidiu que não significava mais.
Virei as costas e fui embora, deixando-o ali sozinho no corredor do fórum, com o peso das próprias escolhas finalmente caindo sobre ele. A notícia se espalhou rápido. Amigos ligavam todos os dias, alguns oferecendo apoio, outros apenas querendo fofoca. Mantinha minha dignidade, dizia apenas que estávamos nos separando. Essas coisas acontecem. Enquanto isso, a fachada de Cláudio desmoronava. A imagem do empresário bem-sucedido e pai exemplar já era. Sem acesso aos fundos, ele não pode cumprir promessas feitas a Camila. O imóvel na praia caiu por terra. O carro de luxo, cancelado. 2 semanas depois, Diana me ligou com um tom divertido. Já soube da última? Camila se mandou. Não fiquei exatamente surpresa, mas a rapidez impressionava. Parece que descobriu que os negócios do Cláudio não são nada do que ele dizia. As economias que ele falava não existem. Contou para a amiga dela, a Jennifer, que não tinha se metido com um homem falido. Não consegui conter o riso. Ele sempre foi bom em criar ilusões. Enquanto ele afundava, eu reconstruía. As economias que sempre mantive separadas me deram a liberdade que Cláudio não previu. Aluguei uma salinha no centro e comecei a montar a consultoria com que sonhava há anos. Minhas primeiras clientes foram 2 mulheres em processo de divórcio. Depois vieram outras, todas por indicação. Eu ajudava mulheres a entenderem suas finanças em momentos de transição, separações, viuvez, mudança de carreira. Pela primeira vez, meu trabalho fazia sentido de verdade. Luísa, que agora trabalhava em uma agência de marketing em Florianópolis, me ligava com frequência. "Tenho tanto orgulho de você, mãe!" me disse um dia, depois que contei sobre a lista de clientes. "Você está ajudando pessoas no pior momento da vida delas." "Só estou fazendo o que gostaria que tivessem feito por mim", respondi. "Preparando mulheres para o que vier." Ser necessária pelo que eu sei, e não só pelo que cuido, foi uma descoberta libertadora. A audiência final caiu justo no que teria sido nosso aniversário de 29 anos. Um fim simbólico para um casamento que durou quase 3 décadas. Cláudio apareceu acabado. Depois soube que os negócios iam mal sem minha gestão e meu dinheiro. Camila já estava com outro, um corretor de imóveis de Salvador. A maioria dos amigos em comum já tinha se afastado depois de conhecer a história toda. A juíza manteve o acordo pré-nupcial integralmente. Cláudio saiu com seus pertences, a empresa quebrando e o dinheiro da conta pessoal, que mal deu para pagar o advogado e alugar um apartamento modesto. Eu fiquei com a casa, minha aposentadoria e 70% dos investimentos conjuntos, conforme o contrato previa em casos de infidelidade. A justiça foi poética. O acordo que ele tanto quis para se proteger acabou sendo a pá de cal no castelo de areia. Na saída do fórum, Cláudio se aproximou uma última vez. "Cometi um erro terrível", disse quase num sussurro. "Será que ainda existe alguma chance de..." "Não", interrompi, com delicadeza, mas firmeza. "Essa porta está fechada." "Entendo", respondeu. E pela primeira vez em anos, eu senti que ele falava a verdade. "Espero que você encontre a felicidade, Bianca. Você merece." Foi talvez a única coisa sincera que eu vi dele em muito tempo. 6 meses depois, minha consultoria, Caldeira Consultoria e Transições, prosperava. Saí da salinha e fui para um espaço maior com 2 associadas. Me especializei em ajudar mulheres a garantir o seu futuro financeiro, especialmente em fases de grandes mudanças. Luísa me visitava sempre, cheia de orgulho. "Sabe qual é a ironia?", disse um dia. "Se o pai tivesse sido honesto desde o início, talvez tivesse ficado com metade de tudo." "Tem gente que não enxerga além do próprio desejo imediato", respondi. A mulher que antes se definia como esposa do Cláudio ou mãe da Luísa, agora tinha um novo nome: mentora, empreendedora, referência. O envelope que entreguei no restaurante não foi só minha saída, foi a chave de uma porta que eu nem sabia que existia. Atrás dela, encontrei não apenas justiça, mas renascimento. E essa foi minha história. Gostaram? Você faria o quê em uma situação parecida?
Quando ele pedisse outra chance, depois de tudo desmoronar, você daria? Me conta nos comentários. Por falar nisso, você já se inscreveu no canal? Não? Então se inscreva, poxa, é rapidinho e faz toda a diferença para continuarmos entregando mais vídeos como este para vocês. E não esquece de ativar o sininho para não perder nada. Até a próxima!